Dostoiévski, O Jogador, capítulo 1. Enfim, eis-me de regresso após 15 dias de ausência. Há já 3 dias que os nossos chegaram a Roletemburgo. Pensava que me esperavam com a maior impaciência, mas enganei-me. O general exibia um ar extremamente desenvolto. Falou-me com arrogância e remeteu-me para a irmã. É claro que conseguiram o dinheiro. Pareceu-me mesmo que o general se sentia perturbado na minha presença. Maria Filipovna estava toda agitada. Não me disse mais que algumas palavras, mas pegou no dinheiro, contou-o e ouviu até o fim a minha exposição. Esperava-se para jantar Mezentsov, o francesito e o inglês. Como sempre, desde que há dinheiro, convidam-se as pessoas para jantar. A moscovita. Paulina Alexandrovna, quando me viu, perguntou-me por que eu estivera tanto tempo ausente e foi-se sem esperar pela resposta. Fê-lo de propósito, evidentemente. Mas precisamos de ter uma explicação. Sinto o coração oprimido. Deram-me um pequeno quarto no quarto andar do hotel. Sabe-se aqui que faço parte do séquito do general. Conseguiram fazer-se notar, é evidente. Todos julgam aqui que o general é um riquíssimo fidalgo russo. Antes do jantar, entre outros encargos, deu-me 2 notas de 1000 francos para trocar. Troquei-as no escritório do hotel. Agora vão olhar-nos, pelo menos durante 8 dias, como a milionários. Fui procurar Misha e Nádia para as levar a passear. Mas como estava na escada, o general mandou-me chamar. Achou bem preocupar-se com o sítio para onde eu ia levar as crianças. Decididamente, este homem não pode fitar-me cara a cara. Gostaria, mas de cada vez respondo-lhe com um olhar de tal modo insistente, quero dizer, insolente, que ele parece perder o sangue frio. No discurso enfático, recheado de considerandos, no qual acabou por se enredar completamente, deu-me a entender que eu devia passear as crianças no parque, a razoável distância do cassino. Em conclusão, encrespou-se e disse-me num tom brusco: se não, talvez as levasse à roleta. Desculpe-me, acrescentou, mas sei que está ainda muito desorientado e que poderia deixar-se atrair pelo jogo. De qualquer modo, ainda que eu não seja seu mentor e não tenha a mínima intenção de assumir esse papel, tenho pelo menos o direito de desejar que não me comprometa mais, se ouso exprimir-me assim. Mas sabe muito bem que eu não tenho dinheiro, respondi calmamente, e é preciso tê-lo para perder ao jogo. Vou dar-lhe imediatamente, respondeu o general, que corou levemente. Pesquisou na escrivaninha, consultou uma agenda. Acontecia que me devia cerca de 120 rublos. Como vamos regularizar isto? Continuou. Façamos a conversão em talers. Aqui tem, leve 100 talers. Assim arredondam-se as contas. O resto fica para mais tarde. Peguei no dinheiro sem dizer nada. Não se ofenda com as minhas palavras, peço-lhe. É tão suscetível. Se lhe fiz esta observação, é, por assim dizer, para que esteja precavido. Assiste-me nisto certo direito. Como voltasse com as crianças um pouco antes do jantar, cruzei-me com um grupo em caleches. Os nossos iam visitar já não sei que ruínas, 2 magníficas equipagens, esplêndidos cavalos. Mademoiselle Blanche seguia numa das caleches com Maria Filipovna. O francesito, o inglês e o nosso general escoltavam-nas a cavalo. Os viandantes paravam para os olhar. Eles fizeram certo efeito. Mas isto vai acabar mal para o general. Calculei que com os 4.000 francos que eu trouxe, mais os que visivelmente conseguiram de empréstimo, tem agora uns 7 ou 8.000 francos. É muito pouco para Mademoiselle Blanche. Mademoiselle Blanche alojou-se com a mãe no mesmo hotel que nós. O nosso francesito também nele está. Os criados chamam-lhe Monsieur le Comte. A mãe de Mademoiselle Blanche faz-se tratar por Madame la Comtesse. No fim das contas, talvez seja realmente Comte e Comtesse. Estava certo
de que Monsieur le Comte não me reconheceria quando nos encontrássemos para jantar. É claro que o general nem sonhava em relacionar-nos, ou pelo menos em apresentar-me a ele. Monsieur le Comte viveu na Rússia. Sabe que um utchitel é uma pessoa insignificante, como eles dizem. De resto, conhece-me muito bem, mas a verdade é que não me esperava para jantar. O general esquecera-se com certeza de dar as suas ordens, senão mandava-me seguramente para a mesa redonda. Vim por minha própria iniciativa e atraí um olhar descontente do general. A boa Maria Filipovna apontou-me imediatamente um lugar, mas o meu encontro com Mr. Astley tirou-me de embaraços e, pela força das coisas, vi-me a fazer parte do seu grupo. Foi na Prússia que pela primeira vez encontrei este original. Estávamos sentados em frente um do outro, compartimento. Estávamos sentados em frente um do outro num compartimento. Eu ia ter com os nossos amigos. Depois voltei a encontrá-lo na fronteira francesa e por fim na Suíça. Quero dizer, 2 vezes em 15 dias. E agora deparo outra vez com ele em Roletemburgo. Em toda a minha vida, nunca vi homem tão tímido. É-o até a asneira, e sabe-o muito bem, porque é tudo menos idiota. Tem, de resto, um caráter plácido e encantador. Fi-lo falar quando no nosso primeiro encontro na Prússia. Disse-me que nesse verão visitara o Cabo do Norte e que desejava imenso ver a feira de Nizhny Novgorod. Ignoro como entrou ele em contato com o general. Parece-me que está fortemente apaixonado por Paulina. Quando ela entrou, fez-se vermelho como um pimentão. Ficou muito contente de estar ao meu lado na mesa e penso que me considera já como um amigo íntimo. Durante o jantar, o francesito exagerou a presunção. Trata toda a gente com desdém e sem cerimônias. Lembro-me de que em Moscou gostava de deitar poeira nos olhos. Discorreu interminavelmente sobre as finanças e a política russa. O general permitiu-se contradizê-lo 1 ou 2 vezes, mas discretamente, o bastante para não perder definitivamente o prestígio. Eu achei-me num estranho estado de espírito. É escusado dizer que ainda o jantar não tinha chegado a meio e já fazia a mim mesmo a costumada e a eterna pergunta: por que me arrasto atrás desse general? Há muito que devia tê-lo deixado. Uma vez por outra olhava de relance para Paulina Alexandrovna, não me prestava a mínima atenção. Por fim, a mostarda subiu-me ao nariz e resolvi cometer uma impertinência. Para começar, meti-me bruscamente na conversa, sem ser solicitado, falando em voz alta. Procurava, sobretudo, pegar-me com o francesito. Falei com voz ríspida. Parece-me que cheguei até a interrompê-lo. Fiz-lhe notar que este verão os russos se achavam quase impossibilitados de comer à mesa redonda. O general fitou-me espantado. Se cultivais o respeito pela vossa própria pessoa, continuei eu, ficareis exposto infalivelmente a afrontas e à mercê de impertinências. Em Paris, no Reno e mesmo na Suíça, as mesas redondas são tão bem tomadas de assalto pelos polacos e pelos seus iguais, os francesotes, que se sois russo não podeis dizer uma palavra que seja. Disse isto em francês. O general olhou-me perplexo, sem saber se devia zangar-se ou mostrar-se simplesmente admirado de eu me mostrar a tal ponto inconveniente. Não há dúvida de que alguém lhe deu uma lição, disse-me o francesito num tom desdenhoso e desatento. Em Paris, travei-me primeiro de relações com um polaco. Volvi eu. E em seguida com um oficial francês que tomava o partido do polaco. Depois, uma parte dos franceses pôs-se do meu lado quando lhes contei que quase tinha cuspido no café de um Monseigneur. Cuspir? Perguntou o general com sobranceira admiração, e percorreu mesmo toda a sala com o olhar. O francesito encarou-me, desconfiado. Exatamente, respondi. Durante 48 horas cheguei a acreditar que teria de dar um salto a Roma para tratar do nosso assunto, e assim dirigi-me à nunciatura de Paris para que me visassem o passaporte. Fui recebido lá por um padrezito que andava pelos 50, magro e de aspecto glacial.
Depois de me ouvir, pediu-me que esperasse com modos polidos, mas extremamente secos. Estava com pressa, mas como é natural, sentei-me, tirei-me do bolso a Opinião Nacional e pus-me a ler uma violenta diátribe contra a Rússia. Entretanto, ouvi alguém passar pela sala ao lado até a presença de Monsenhor. Vi o nosso abade a fazer-lhe reverências. Renovei o meu pedido, solicitou-me ainda mais secamente que tivesse a gentileza de esperar. Passados momentos, entra um visitante e dá-se o caso de ser austríaco. Depois de o ouvirem, fizeram-no subir logo. Então comecei a enervar-me. Levantei-me, dirigi-me ao padre e disse-lhe, num tom que não admitia réplica, que se Monsenhor recebia, também podia dar despacho ao meu assunto. O padre voltou-se então com ar de extrema surpresa. Não conseguia perceber, assim à primeira, como é que um insignificante russo ousava comparar-se às visitas de Monsenhor. Com um ar mais insolente e como se deleitasse em poder ofender-me, mediu-me da cabeça aos pés e exclamou: Não pensa com certeza que Monsenhor vai renunciar ao café por sua causa? Então, por minha vez, exclamei mais alto que ele: Fique sabendo que cuspo no café do seu Monsenhor. Dou-o ao desprezo. Se não trata imediatamente do meu passaporte, vou procurá-lo em pessoa. O quê? No momento em que ele recebe um cardeal? Ganiu apavorado o padre, afastando-se de mim. Correu para a porta e abriu os braços em cruz para me fazer compreender que preferia perecer a deixar-me passar. Repliquei-lhe então que era um herético e um bárbaro e que não me preocupavam nada todos esses arcebispos, cardeais, monsenhores, etc. Numa palavra, mostrei que não cedia. O padre lançou-me um olhar de insondável ódio. Arrancou-me o passaporte e levou-o lá acima. 1 minuto depois, consegui o meu visto. Está aqui. Querem vê-lo? Puxei do passaporte e mostrei o visto pontifical. No entanto, começou o general. O que o salvou foi ter se declarado herético e bárbaro, atalhou o francesito com um risinho. Cela n'est pas si bête. Mas eu não posso fazer com os nossos russos, como os nossos russos que ficam para ali, sem coragem para piar e prontos, e se for necessário a renegar a sua pátria. Pelo menos em Paris as pessoas do meu hotel testemunharam mais consideração por mim quando lhes contei a minha altercação com o padre. E a que se mostrava mais desagradável comigo à mesa redonda, um gordo fidalgo polaco, permaneceu em segundo plano. Os franceses nem sequer protestaram quando lhes contei que há 2 anos conheceram um homem que um soldado francês atingiu em 1812 só para descarregar a arma. Esse homem era na época uma criança de 10 anos. A sua família não tivera tempo de deixar Moscou. Impossível, explodiu o francesito. Um soldado francês não atiraria numa criança. No entanto, aconteceu, respondi. Foi um honrado capitão reformado que mo contou, e eu mesmo vi a cicatriz que ele tinha no rosto. O francês pôs-se a falar com volubilidade. O general quis dar-lhe apoio, mas aconselhei-lo a ler, como exemplo, as memórias do general Perovski, feito prisioneiro pelos franceses em 1812. Por fim, Maria Filipovna abordou outro assunto para desviar o rumo da conversa. O general estava muito descontente comigo porque o francês e eu começávamos quase a gritar um com o outro. Pelo contrário, a nossa disputa parecia agradar muito ao Sr. Astley. Ao levantar-se da mesa, convidou-me a tomar com ele um aguardente. À noite consegui falar durante 1/4 de hora com Paulina Alexandrovna, como desejava. A nossa conversa foi durante o passeio. Dirigiam-se todos para o cassino através do parque. Paulina sentou-se num banco, frente a um repuxo, e deixou Nádia ir brincar um pouco mais longe com as outras crianças. Também mandei Misha para o pé do lago e ficamos por fim sós. De início, é claro que falamos de negócios. E Paulina mostrou-se um pouco contrariada quando não lhe entreguei mais que 700 florins. Estava convencida de que em Paris eu conseguiria, sobre os seus diamantes, um empréstimo de pelo menos 2.000 florins. Preciso de dinheiro, custe o que custar, disse-me. É necessário procurá-lo, senão estou perdida.
Perguntei-lhe o que se passara na minha ausência. Nada, a não ser 2 notícias que recebemos de São Petersburgo. Primeiro, que a avó estava muito mal, e 2 dias depois que talvez tenha falecido. Esta soubemo-la de Timóteo Petrovitch, acrescentou Paulina, que é um homem escrupuloso. Estamos à espera da confirmação. Então toda a gente está aqui à espera, não? Perguntei. Sim, tudo e todos. Há 6 meses que não esperamos outra coisa. E você também espera? Interroguei. Oh, eu não sou parente dela, não passo de enteado do general, mas estou certa de que não vai esquecer-se de mim no testamento. Suponho que vai receber uma bonita quantia, disse eu afirmativamente. Sim, ela gostava muito de mim, mas de onde lhe vem essa certeza? Diga-me, volvi eu, interrogando-a, não estará o nosso marquês, como me parece, iniciado em todos os vossos segredos de família? Isso interessa-lhe? Perguntou Paulina fria e severamente. Penso que sim. Se não me engano, o general já arranjou maneira de lhe pedir dinheiro emprestado. São exatas as suas conjecturas. Acha que lhe teria emprestado se ignorasse a história da avó? Não reparou que à mesa, ao falar da avó, lhe chamou 3 vezes babulinka? Que tocante intimidade! Sim, tem razão. Quando ele souber que também vou herdar, vai pedir a minha mão. Era isso que queria saber, não é verdade? Ainda vai pedir-lhe a mão? E eu que pensava que já há muito ele se considerava pretendente. Sabe perfeitamente que não, replicou Paulina colérica. Onde encontrou esse inglês? Tornou ela após um minuto de silêncio. Tinha a certeza de que me ia fazer essa pergunta. Contei-lhe os meus anteriores encontros em viagem com o Sr. Astley. É tímido e sentimental, e já está naturalmente apaixonado por si. Sim, está apaixonado por mim, respondeu Paulina. É 10 vezes mais rico do que o francês. Terá realmente fortuna o francês? É coisa certa? Absolutamente certa. Tem um château. Ainda ontem o general me confirmou. Então, acha suficiente? No seu lugar, casaria com o inglês. Por quê? Quis saber Paulina. O francês é mais bonito, mas é um patife, ao passo que o inglês é honesto e ainda por cima 10 vezes mais rico, disse eu cortantemente. É verdade, mas o francês é marquês e é mais inteligente, respondeu ela com toda a calma. Será assim? Continuei no mesmo tom. É mesmo assim. As minhas perguntas desagradaram terrivelmente a Paulina e percebi que queria fazer-me perder a cabeça com respostas estranhas. Disse-lhe imediatamente. Tem razão, diverte-me irritá-lo, e teve uma compensação pelo simples fato de se permitir todas as perguntas e suposições. Reconheço precisamente a mim próprio o direito de lhe fazer as perguntas que quero, respondi tranquilamente, porque estou pronto a pagá-las pelo preço que fixar e porque a vida não me importa para nada. Paulina desatou a rir. Disse-me outro dia, no Schlangenberg, que estava pronto a uma palavra minha a atirar-se de cabeça no abismo, e a altura era de uns 1000 pés. Direi essa palavra um dia, só para ver se cumpre e esteja certo de que me mostrarei firme. Detesto-o exatamente porque lhe dei demasiada confiança, e detesto-o ainda mais por precisar ainda tanto de si. Mas por enquanto faz-me falta. Assim tenho de o poupar. Levantou-se, parecia exasperada. Nos últimos tempos acabava sempre exasperada com as nossas conversas e em nada fingia o rancor que tinha. Dá-me licença que lhe pergunte quem é Mademoiselle Blanche? Perguntei, desejoso de não a deixar partir sem uma explicação. Sabe-o muito bem. Não aconteceu nada de novo. Mademoiselle Blanche tornar-se-á com certeza generala, se, como é natural, a morte da avó for confirmada, pois Mademoiselle Blanche, a mãe, e seu primo, o marquês, não ignoram que estamos arruinados. E o general está loucamente enamorado? Não é disso que se trata agora. Ouça-me e preste atenção. Pegue nesses 700 florins e vá jogar. Ganhe a roleta o que mais puder. Preciso imediatamente de dinheiro, custe o que custar. Ditas essas palavras, chamou Nádia e foi para o cassino juntar-se aos nossos.
Quanto a mim, meti-me no primeiro atalho à esquerda. Pensativo, não conseguia refazer-me da surpresa. A ordem de ir jogar a roleta produzira-me o efeito de uma paulada. E o que é estranho é que, tendo eu, então, tantos motivos de meditação, me deixasse absorver completamente na análise dos meus sentimentos para com Paulina. A verdade é que nesses 15 dias de ausência me sentira menos oprimido do que agora, dia do meu regresso. E contudo, durante a viagem, sofrera como um insensato. Corria de um lado para o outro como se tivesse o diabo aos pés, e mesmo em sonhos não podia deixar de haver constantemente à minha frente. Uma ocasião, foi na Suíça, tendo adormecido na carruagem, dirigi a palavra em voz alta a Paulina para a grande troça dos que viajavam comigo. E hoje, mais uma vez, pergunto a mim mesmo: será que a amo? E uma vez mais não pude achar resposta. Ou melhor, pela 100ª vez respondi que a odiava. Sim, que a odiava. Houve momentos, sobretudo ao acabarmos cada uma das nossas conversas, em que eu daria metade da vida para a estrangular. Juro que, se me fosse possível mergulhar lentamente um punhal afiado no peito dela, o faria com prazer. Mas se no pico mais visitado do Schlangenberg, juro pelo que haja de mais sagrado, se me tivesse realmente dito para me lançar no abismo, eu lançar-me-ia, e até com volúpia. Já o sabia, era preciso que as coisas se resolvessem de uma maneira ou de outra. Ela compreende admiravelmente tudo isto, e, ao pensar que estou plenamente consciente da sua intangibilidade, plenamente consciente da inutilidade dos meus desejos, experimenta, sei-o muito bem, um extraordinário prazer. Se assim não fosse, como poderia, inteligente e reservada como é, tratar-me com tanta familiaridade e franqueza? Estou convencido de que até agora me encarou tal como essa antiga imperatriz que se despiu diante do escravo por não o considerar um homem. Apesar de tudo, confiou-me uma missão: ganhar a roleta custe o que custar. Eu não tinha tempo de saber o porquê, nem em que prazo era preciso ganhar, nem que cálculos novos haviam germinado naquela mente sempre em atividade. Além disso, durante esses 15 dias, inúmeros fatos novos sucederam, certamente, e que eu ainda ignorava. Precisava de pôr tudo a claro, de esclarecer tudo e o mais depressa possível. Mas, de momento, tinha outra coisa a fazer. Era necessário ir à roleta.